Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 23, para vocês aí do primeiro ano. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer o jogo de xadrez, um jogo muito antigo, mas muito popular até hoje. Ele é considerado um pouquinho complexo, né? Então, gente, nessa nossa primeira aula, a gente vai pegar leve. Vamos bem devagar, tá? Nós vamos apresentar, então, nós vamos fazer uma adaptação. Nós vamos apresentar de forma divertida e fácil de entender um pouquinho só desse jogo tão incrível, né? Tão espetacular, conhecido como o jogo de xadrez. E aí, pessoal? Estão preparados para essa aula? Então vamos lá, embarque nessa, hein? Quais materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje, tá? Para essa aula de hoje, gente, vai ser necessário a visualização, né? Visualização de jogadas. E elas podem ser feitas através de diversas formas, tá? Então, ó, vocês vão poder ter um tabuleiro de xadrez, de repente a mamãe, o papai tem um tabuleiro de xadrez em casa, daí vocês vão pegar para jogar, lógico, com auxílio de alguém adulto para observar, né? Bem, só que assim, e às vezes se a gente não tem um xadrez em casa, se a gente não tem um jogo de xadrez em casa, então tem muitas formas de a gente encontrar um jogo de xadrez na internet mesmo, né? E pode ser desde jogo de xadrez no celular, como também no computador. Então é bem fácil, tá bom, pessoal? Vamos precisar de papel e lápis ou caneta, né? Um material de desenho opcional. Se você quiser ter uma tinta, um lápis de cor, você também pode pintar, tá? Nós vamos fazer uma atividade de desenho hoje também. E vocês vão precisar de um adversário e ele vai auxiliar vocês na atividade e ele pode servir para jogar contra também, tá? Então, pessoal, essa primeira aula de hoje, ninguém vai sair jogando xadrez na aula de hoje, a não ser que já saiba, né? Mas é bem difícil nessa idadezinha de vocês. Tem alguns poucos que conseguem já, né? Mas não é nenhuma vergonha a gente não saber jogar xadrez nessa idade, tá? Nós vamos aprender um pouquinho, a gente vai se familiarizar. Vocês vão se acostumar com alguns conceitos, com algumas dicas, com algumas regras do jogo de xadrez. Então, pessoal, para a gente conhecer um jogo de xadrez, nós vamos conhecer um pouquinho também o que são esses jogos de tabuleiro, né? Eles são jogos que utilizam um tabuleiro e algum tipo de complemento. E esses complementos podem ser o quê? Pode ser peça, pode ser uma fichinha, pode ser um dado, pode ser pedrinhas, né? E onde os jogadores, eles seguem essas regras do jogo para alcançar um objetivo ou uma vitória. Vocês conhecem, gente, ou já jogaram algum tipo de jogo de tabuleiro? Exemplos de jogos são diversos, né? Vejam alguns a seguir. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o jogo do Ludo, o jogo do xadrez, tá? Nós temos esse jogo aqui, chamado Gamão, qualquer hora eu vou conhecer um pouquinho para trazer pra gente também, né? Vocês sabem que jogos são esses, né? Então, pessoal, dica, né? Olha que legal, dá para pesquisar na aula número 5 do 5º ano, né? É uma aula que eu preparei para o 5º ano que eu falava sobre diversos jogos de mesa, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem perguntar que joguinhos são esses aí, ó? Qual é o jogo de baixo que tem um rapaz movendo umas pecinhas com a mão? Qual é esse jogo aqui que tem no mapa mundi? E esse jogo aqui, ó, cheio de bolinha com pedrinhas aqui também. Que jogos são esses? Vocês podem descobrir nessa aula, acessando a aula, clicando no título da aula, ou podem perguntar para um adulto também, tá bom? Tabuleiro de xadrez. Esse é o tabuleiro de xadrez. Ele é formado por 64 quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui embaixo e 8 aqui também, ó. Ele é um quadrado exato, né? 8 vezes 8 dá 64. Vocês vão aprender
quando estudarem a tabuada, tá? Então, eles são 64 quadradinhos e as cores se alternam, ó, um branco, um preto, um branco, um preto, e um quadrado preto nunca se encosta com um quadrado branco, a não ser só nessa quininha aqui, né? Bem, gente, e essas peças, né, as peças de xadrez, elas vão se movimentando dentro dessas casas, ó. Você ela não vai ficar no meio de um quadrado aqui, ó, ela vai ficar só dentro de cada quadrado, tá? Então esse é um tabuleiro, ele delimita os espaços onde as peças vão se movimentar, né, de acordo com as regras de cada jogo. E essas são as peças do xadrez, tá? Então as peças do jogo de xadrez, elas são o rei, a rainha, os bispos, os cavalos, a torre e os peões. Tá, ó, a gente pode ver cada pecinha dessa aqui também nesses desenhos, tá? Posição inicial do jogo. Essa é a posição inicial, é como você coloca as peças para começar um jogo de xadrez. E aí, vocês conseguem colocar essas peças corretamente? Né? Então, pessoal, as peças têm que estar numa posição certa para começar o jogo. Ó. Eu não posso começar de qualquer jeito, né? Todo bagunçado, né? Movimentos do xadrez. Observem na imagem a seguir os movimentos das peças, né? Nós ainda vamos aprender com calma, né? Cada uma delas. Só que assim, na aula de hoje, cada um poderá interpretar com auxílio de um adulto, do papai, mamãe, irmão mais velho, quem estiver ajudando vocês na atividade, tá, gente? Pode ajudar vocês a interpretar os próximos desenhos, ó. Então aqui nós temos uma jogada de cada peça, ó, o rei como que ele se mexe, a dama como ela se mexe, ó. Então a gente vê nos pontinhos vermelhos, ó, onde que a pedra pode capturar outra peça, né? Os xizinhos é onde a peça pode jogar, ó, e normalmente onde a peça pode jogar, ela pode capturar também, né? E a peça, nesse caso, só o cavalo que pode pular, ó, uma casa e o peão na sua jogada, na sua largada, né? E o peão ele não pode comer uma peça de frente, mas ele pode andar para frente também. Então, pessoal, é muito detalhado, é um pouquinho complicado, mas eu trouxe só para vocês começarem a experimentar, para vocês tentarem entender. Mas não, gente, não vamos cobrar isso ainda, tá? E olha que interessante o site, né? Um site chamado Guia Ilustrado das Peças de Xadrez, traduzindo para o português, né? E ele traz movimentos animados dessas peças de xadrez aí. Lógico, como eu disse, né, nós não vamos decorar as jogadas hoje, mas a gente vai se acostumar e a começar a entender como elas funcionam, tá? Vocês conseguem entender, né? Clique no título das imagens para vocês acessarem o site onde isso ocorre, tá? O site onde elas estão à mostra. E olha que bacana, a rainha se movimentando para todos os lados, como que acontece a movimentação do peão, uma torre capturando um bispo, né? A jogada do cavalo, então ele é muito interessante, muito elucidativo também. E o que é uma captura, né? Às vezes a gente fala que eu comi uma peça, né? Ou que eu capturei uma peça. Geralmente, nesses movimentos de ataque, nós podemos capturar, né, ou comer uma peça de diversas formas. No xadrez, a captura é feita quando uma peça termina uma jogada sobre onde está uma peça adversária. A peça capturada sai do jogo. Então aqui nós vemos o exemplo aqui, ó, da torre comendo um bispo. Então, pessoal, vamos conhecer agora um pouquinho, né, algumas histórias e curiosidades do xadrez. Esse jogo é bem interessante, né? Vamos saber um pouquinho mais sobre ele, né? E sabendo que o xadrez, ele é descendente de um jogo milenar, tem mais de 1000, 2000 anos, chamado chaturanga. E ele simula o embate, o combate entre dois exércitos. Por isso ele é muito jogado por monarcas, né? Monarca são reis, são líderes de povos, tá? E ele foi chamado, o xadrez foi chamado de jogo dos reis. Ele é relativamente complexo, mas existem outros jogos bem mais complexos do que o xadrez, né?
Então, pessoal, foi criado um computador chamado Deep Blue para vencer uma partida contra um enxadrista. Enxadrista é como são chamados os jogadores de xadrez, né? O enxadrista russo chamado Garry Kasparov. Ele é considerado o maior enxadrista de todos os tempos, né? E ele foi um dos mais jovens mestres de xadrez, ou o mestre de xadrez mais jovem a ser eleito, né? E esse computador, né, ele perdeu uma partida em 1996 e ele disputou de novo contra o Kasparov e foi a primeira vez que um computador venceu um grande mestre de xadrez, em 1997. Depois disso, o Kasparov disse que nunca mais ia jogar contra uma máquina. Bem, pessoal, como atividade, né, para vocês experimentar, para a gente ir se acostumando com as regras do xadrez, com tabuleiro de xadrez de verdade, ou com alguma versão do jogo da internet, no PC ou no celular, vocês deverão experimentar os seguintes itens, tá? Vocês vão tentar desenhar as pecinhas de xadrez, o peão, tá? O bispo. Vocês podem olhar alguns desenhos, né? Podem procurar na internet ou olhar os desenhos que eu trouxe para vocês. Vocês vão tentar reproduzir o movimento das peças, né? Então, por exemplo, ó, eu tô no meu joguinho de xadrez online, ó, a gente vai tentar reproduzir, ou se tiver no xadrez em casa, vai dar uma olhada e vai tentar entender como essas peças se movimentam, tá bom, gente? Vamos experimentar isso, né? E vamos realizar uma partida online, tá bom? Nós vamos fazer uma partida online de um jogo de xadrez. Sobre os desenhos, né? Vocês podem utilizar o estilo que vocês quiserem. Podem copiar a peça de verdade, pode criar o seu estilo, mas lembre-se, gente, que assim, na hora que fizer um desenho, né, ele tem que parecer a peça que está sendo desenhada, né? Tá? Então tem que parecer mais ou menos um cavalo, então tem que ser um pouquinho fiel às formas das peças. Caso não tenham um tabuleiro em casa, vocês vão poder realizar essas jogadas na forma online. Faça uma pesquisa na internet e utilize os termos xadrez online ou clique na imagem ao lado para conhecer um exemplo, tá? Então, eu realizei uma partida aqui desse jogo, né? No nível fácil, para experimentar, para ver se era uma atividade bacana para vocês. E, pessoal, gostei bastante, vale a pena. Então, pessoal, se esse foi um primeiro contato com o jogo de xadrez, eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham se interessado por esse jogo, né? Ele é ótimo para desenvolver as estratégias, o nosso raciocínio. Espero que tenham gostado da aula de hoje, façam as atividades propostas e tenham vocês todos uma ótima semana.